sempre para mim é um motivo de muita alegria, honra, gratidão ao Senhor poder compartilhar a palavra dele, em especial quando é no Radicais Livres. É poderoso demais participar desses cultos do RL. Eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui com vocês. Amém? Amém, Gabi? Aleluia, glória a Deus. Bom, há algum tempo atrás, eu senti uma impressão no meu espírito muito forte de que naquele grande dia, no dia do tribunal de Cristo, o Senhor iria cobrar de mim um grupo de vencedores. E eu confesso para vocês que eu me senti muito temerosa com essa impressão de que uma responsabilidade muito grande de chegar diante do Senhor e apresentar um grupo de pessoas que são vencedoras. Mas eu guardei para mim aquilo e acho que fiquei um pouco acovardada com essa responsabilidade. E no sábado passado o Senhor usou uma pessoa para me exortar, que no culto do RL mesmo, que o Senhor tinha me chamado para pregar a respeito da volta do Senhor Jesus. Que existia um chamamento do Senhor para minha vida e que eu precisava pregar para os jovens a respeito da volta do Senhor Jesus. Eu confesso, sabem que eu tenho assim, uma intimidade muito grande com o líder, né? Eu falei, líder, me dá uma agenda. E ele me deu essa agenda, né? Eu estou pedindo uma série de palavras. Vocês querem uma série de palavras do Apocalipse? Levanta a mão, demonstrando que vocês querem uma série. Aí, ó, Éder, ó. Eles querem uma série de palavras. Quando eu sentei para organizar essa palavra, eu estava bem... Obrigada, Xande. Quando eu sentei para organizar essa palavra, eu estava muito tendenciosa. Eu queria assim, uma palavra de lago de fogo, besta que emerge do mar... Besta que emerge da terra, David. Chuvas de meteoro. Eu queria assim. Mas o Espírito Santo não deixou dessa vez, David. Dessa vez não deixou. E o Senhor, parte 2, né? Eu ganhei uma série de palavras, gente. O Senhor me conduziu a esse tema para essa noite. As qualificações dos jovens vencedores. Amém? As qualificações dos jovens vencedores. A palavra do Senhor diz o seguinte, que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Gostaria de ter dito eu, de verdade, eu queria que essa frase fosse minha. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas a palavra do Senhor já tinha dito isso, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, a grande verdade, a verdade da palavra, é que o caminho para o reino dos céus, o caminho do vencedor, ele tem que passar pela cruz do Calvário. Parece que está meio que proibido falar sobre isso, né, Nelsinho? Que você precisa tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Parece que agora só tenho que falar que vai ser de boa, vai ser tranquilo. Mas para você ser considerado um vencedor, você vai ter que passar pela cruz do Calvário. Você vai ter que tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Então, as qualificações para um jovem vencedor são os requisitos de todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus, ele precisa de alguns requisitos para ser considerado vencedor. Eu gostaria de trazer aqui quem já concluiu o curso de maturidade no Espírito, já passou por essa matéria. Mas eu gostaria de trazer aqui rapidamente um plano de fundo para a gente prosseguir a nossa palavra. Para eu adquirir a eternidade, para eu ser salvo, para que a minha alma seja livre do inferno, o que eu preciso? Crer com o coração, confessar com a boca. Então, a salvação, ela é um dom gratuito. A salvação é um presente que o Senhor nos deu. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por nós,
para que nós fôssemos salvos. A única coisa que eu e você precisamos fazer para ir para o céu, para não ir para o inferno, é crer que Jesus é Filho de Deus, que Ele foi enviado nessa terra, que Ele morreu na cruz, que o sangue dEle nos limpou de todo pecado, nos justificou, nos perdoou e nos fez aceitos diante de Deus. Crer que a obra dEle é perfeita e é suficiente. E confessar com a boca o que você crê. Pronto, você está salvo. Só que essa noite eu não estou falando sobre salvação. Essa noite eu quero falar com vocês sobre ser vencedor. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que num piscar de olhos o Senhor virá. Nós não estávamos cantando aqui, chamando a volta do Senhor Jesus? A palavra do Senhor fala que num piscar de olhos acontecerá o arrebatamento. E nesse arrebatamento não subirão todos. É essa hora que a palavra fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque o Senhor, Ele vai vir para buscar aqueles que são vencedores. O Senhor vai vir para buscar aqueles que estão ansiando pela volta dEle. O Senhor vai vir para buscar aquilo que Ele tem como precioso. E uma pessoa que está desatenta a respeito do reino dEle é preciosa? A palavra do Senhor fala que Ele vem colher o trigo. Sabe como que se colhe um trigo? Se colhe o trigo maduro? Quem vai colher um trigo maduro, ele sabe quando o trigo está maduro? Quando ele está encurvado. Porque ali está cheio de farinha. Então ele se encurva. E quando ele vai amadurecendo, a sua raiz, ela vai se despregando da terra. Então o vencedor, ele será arrebatado no arrebatamento dos vencedores, se ele estiver se humilhando na presença do Senhor e com as suas raízes totalmente despregadas dessa terra. Quando você não está mais tão preocupado com as coisas dessa terra, aí você é um vencedor. E a palavra do Senhor fala que após esse arrebatamento dos vencedores, dará-se início a um período que, em nome de Jesus, eu e você não estaremos aqui, porque nós somos vencedores. Vocês são aquele grupo que vão se apresentar como vencedores diante do Senhor. E após esse período, esse arrebatamento, vai dar-se início a um período chamado Grande Tribulação. Aí vai entrar, David, fogo caindo do céu, pestes terríveis, terça parte do mar morrendo, terça parte da terra morrendo. Grande Tribulação. Ah, salvo não vai participar da Grande Tribulação. Vai. Se você não se encontrar maduro no dia do arrebatamento, você vai ficar na Grande Tribulação. Porque esse é o período em que a seara vai ter que amadurecer. O trigo que não amadureceu vai ter que amadurecer a força. Diante de perseguição. Fala sério, a gente não toma banho nem na água fria. Imagina que vai ser a Grande Tribulação. Após a Grande Tribulação, o Senhor Jesus virá com os santos nas nuvens. Aí será a volta de Jesus, juntamente com os santos, arregimentado nos seus cavalos, para uma grande batalha chamada Armagedon. Nessa batalha, o Senhor Jesus vai acabar com esse exército que veio contra ele. Lançar no lago de fogo. Prender o diabo. E ele vai estabelecer o seu reino por 1000 anos. Aqui que eu quero falar com vocês. Somente os vencedores terão parte desse reino com o Senhor Jesus. Sabe quando nós falamos, eu tenho uma coroa com o Senhor. Eu corri, guardei a minha fé e a minha coroa.
Essa coroa não é para a gente desfilar no céu, na eternidade. Essa coroa vai simbolizar o acesso que você vai ter nesse reino milenar. Durante 1000 anos, o Senhor Jesus vai reinar com justiça, paz, alegria e com um cetro de ferro. E aqueles que são vencedores estarão juntamente com Ele. A Bíblia fala que a alguns Ele dará 10 cidades, a outros 5 cidades. Isso vai depender do nível de autoridade que você tem exercido aqui na terra. Qual tem sido o nível de autoridade que você tem exercido como crente aqui na terra? Para que o Senhor possa te ver como um crente vencedor, para que você possa ter acesso ao reino de Cristo. Qual tem sido o anseio do seu coração pela volta dele e de ter parte com isso? Porque a Bíblia fala que Ele ama aqueles que sabem que Ele é galardoador. É como um pai. Quem é pai aqui sabe. Se você está preparando uma surpresa para o seu filho e ele se demonstra interessado, você fica feliz. Agora nós vivemos uma geração onde nada mais surpreende o guri. Se você está vivendo com o Senhor dessa maneira, tudo bem se o Senhor me galardoar. O importante é que eu sou salvo. Você já está agindo como um derrotado. O Senhor tem prazer naqueles que almejam ser galardoados. Davi foi assim. Davi só matou o Golias porque ele perguntou antes: o que vou ganhar se eu matar ele? Isenção de impostos, bens e a filha do rei. O Senhor tem prazer. Agora, se a gente fica vivendo como, tudo bem, se o Senhor me galardoar bem, se não, amém. Você não está na posição de vencedor. Você está na posição de derrotado. E eu creio que o Senhor me trouxe aqui nessa noite com essa palavra, porque o anseio dEle, o desejo dEle, que os radicais líderes da comunidade cristã em Tuaon sejam vencedores. Estejam na posição de mais do que vencedores. E no dia, num piscar de olhos, em que o Senhor vir arrebatar a sua igreja de vencedores, nós estaremos lá. Nós iremos com Ele. Nós seremos participantes da bodas do Cordeiro. Participaremos dessa festa em que nós estamos nos preparando como a noiva. Que graça tem dizer que somos a noiva e não participarmos das bodas? Qual vai ser o sentido de toda a nossa vida? Se nós enchemos a boca para dizer que somos a noiva do Cordeiro e não vamos participar das bodas, porque não estivemos preparados e aptos para sermos arrebatados com os vencedores. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre 3 qualificações de um vencedor. De um jovem vencedor. Amém? Falam amém. Primeira, o Éder falou aqui no sábado passado sobre a vontade de Deus. Um vencedor, ele conhece e faz a vontade de Deus. Um vencedor é aquele que faz a vontade de Deus. Eu quero ler com vocês lá em Mateus, capítulo 7, verso 21 ao 23. Diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Às vezes a gente lê esse texto
E parece que existe uma programação no nosso cérebro para boicotar a verdade do Senhor. Talvez seja porque é dolorido pensar que naquele dia nós vamos dizer: Senhor, era mês de agosto do ano de 2026, eu já tinha servido em 7 encontros e expulsado muitos demônios no teu nome. E o Senhor falar para mim que Ele não me conhece. Dolorido, não é? Então eu acho que existe uma programação no nosso cérebro para acreditar que essa passagem não era para os filhos. Não. Deveriam ser falsos crentes. Só que a palavra não diz sobre isso. Como eu já disse aqui, a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra do Senhor diz que aquele que crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor será salvo. E esse texto está dizendo que essas pessoas chamavam o Senhor de Senhor da vida deles. Eu acho que eu já falei aqui no original grego, a palavra Senhor aqui é Curios. Então, quando eles estavam falando para o Senhor Jesus, eles estavam falando: Senhor da nossa vida, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos milagres. E o Senhor falou para eles: aparta de mim, eu não vos conheço. Vocês não terão parte com o reino. Esse texto aqui, ele está incluído no Sermão do Monte. E no final o Senhor Jesus diz assim: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidades. Às vezes é isso que nos dá uma... Opa, estou de boa. Iniquidade? Iniquidade é um jovem que vive se prostituindo todos os finais de semana. Eu estou no culto do RL. Iniquidade é um jovem que se deleita no álcool, nas drogas, nas bebedeiras. Iniquidade é uma pessoa que escolheu o caminho do crime. Isso é iniquidade. Então, estou de boa. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. A condição para entrar no reino é conhecer e fazer a vontade de Deus. E essa noite eu quero ampliar um pouco o nosso dicionário a respeito de iniquidade. Iniquidade não é só isso que eu acabei de dizer. Iniquidade é não respeitar regras. Toda vez que você não respeita regras, você cai em iniquidade. Se você tem escolhido o caminho de não respeitar regras, você cai na iniquidade. Não, mas eu sou uma pessoa que respeito regras, mas você sempre cria um azinho. Você sempre cria uma situação para não fazer igualzinho que te pediram. Você é um desrespeitador de regras. Você caiu na iniquidade. Lá em Levíticos 10, na lei, o Senhor estabeleceu um fogo para a adoração do Senhor. E Nadab e Abiú apresentou diante do Senhor um fogo estranho para a adoração. E o Senhor não aceitou aquela adoração. Nós não estamos mais na lei, mas a lei ela é um princípio. E existe um tipo de vida que nós devemos viver. Existem regras neste reino em que nós devemos viver. Todas as vezes que você burla essa regra, você apresenta diante de Deus um fogo estranho. E isso não é aceito diante de Deus. Tudo que nós fazemos fora da dependência de Deus, tudo que você decide sem buscar uma resposta em oração,
redunda em iniquidade, na sua e na minha vida. Tudo que a gente decide fazer de acordo com o nosso nariz, caímos na iniquidade, porque nós estamos vivendo uma vida independente de Deus. Sabe, se a minha vida, se esse culto do RL, se a nossa célula não for governada por unção, não for governada pelo Espírito de Deus, isso é governo humano. E tudo que é o governo humano é iniquidade. Por isso que o Senhor coloca para fora. Então, ser vencedor é muito mais do que fazer certo ou errado. Ser um vencedor é fazer a vontade de Deus na dependência do Espírito. O Senhor está nos chamando essa noite para um nível superior ao que nós estamos vivendo. O Senhor está chamando eu e você, Radical Livre, para um nível de dependência do Espírito. Para um nível de perguntar para o Senhor qual decisão devemos tomar. No verso 23, o Senhor diz mais, que não os conhece. Sabe, obviamente, o Senhor conhece o Alexandre, Melissa, Kelvin, Renan, Samara. O Senhor nos conhece pelo nome. Só que aqui nesse texto o Senhor está dizendo que Ele não nos conhece em decorrência da obra que nós estamos apresentando diante dEle, da obra que foi gerada em intimidade com Ele. Quando chegarmos naquele grande dia, no tribunal de Cristo, nós teremos que apresentar as nossas obras. E só permanecerá as obras que foram geradas em intimidade. Aí a gente vai voltar para o culto de domingo, a palavra do pastor. Jesus no centro. Somente as obras que nós apresentarmos diante do Senhor, que nós estamos fazendo com o Senhor, é quando Jesus está no centro. Obras que foram geradas de intimidade, de quarto fechado. Não a obra que a galera está indo, parece os Minions, né? Aí vem. Não essas obras não valerão nada se não foi gerada em intimidade com o Senhor. Isso que o Senhor está nos falando essa noite. Que para sermos vencedores também, Ele termina falando assim: precisamos amá-lo e sermos conhecidos por Ele. Para ser salvo, você precisa somente conhecer Jesus. Ter um encontro com Jesus. Mas para ser vencedor, você precisa amá-lo e ser conhecido por Ele. Será que o nosso nome está sendo citado no céu? Será que o anjo está cutucando o outro, falando: ah lá, Thaís está fazendo tudo que o Senhor pediu? Será que está tendo movimento no céu a respeito do nosso nome? O céu tem nos conhecido, tem sabido que temos obedecido em tudo, sendo fiéis em tudo que o Senhor tem nos pedido? Ou será que nós estamos somente nos cansando aqui? Em 1 Coríntios 8:3 diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. O Sermão do Monte, depois em casa, vocês leiam com atenção. Ele é resposta para nós que queremos ser vencedores. Não tem nada a ver com salvação. Aqueles sacrifícios lá não tem a ver com salvação. Tem a ver em ser encontrado como vencedor. Aquilo lá é um guia diário e prático para nós. Por isso que eu comecei dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque bem pouquinha gente. Eu brinco no curso de maturidade que eu cantei a vida inteira, né? O Sim mais ainda, porque ele é mais velho que eu, né? Tantos como a areia da praia,
Vencedor não serão tantos, não. Porque em toda a geração que teve desde o princípio, houve um chamamento para todo o grupo, e somente um pequeno grupo respondeu sim ao Senhor. Desde o princípio, houve um chamado para que todos viessem, e somente um pequeno grupo respondeu sim para o Senhor. Todos os crentes são chamados, mas nem todos serão qualificados para serem vencedores. Então, primeira, para se estar como apto, vencedor. Cadê a medalha do Luiz? Gente, o Luiz é atleta. Cadê o Luiz? Ah lá. Para você receber uma medalha no final. Não é essas corridas que o Luiz participa, que todo mundo ganha. Né, Luiz? Essa você ganha de verdade? De verdade, de verdade. É de verdade. Mas tem aquelas, né? Da águas que o Renan corre. Você paga a inscrição, já vem a medalha no bolso. Não, às vezes a gente acha que o Senhor separou medalha para todo mundo. Ah, aceitei Jesus, vou receber. Não vai. Então, primeira qualificação de um vencedor é conhecer e fazer a vontade de Deus. Mas não é fazer aleatoriamente. Vou fazer. Eu vi essa palavra e vou sair fazendo. É fazer aquilo que foi gerado em intimidade com o Senhor. Você precisa ter intimidade com o Senhor. E gerar essa sua obra no Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele nos comissiona, Ele nos capacita, faz com a gente e ainda nos galardoa. Então, se você está fazendo e se cansando, é porque você está fazendo assim: Senhor, dá licença, que eu dou conta. Acho que o Senhor está até me atrasando, porque o Senhor quer que eu oro muito. Aí não vai dar para eu atender, para eu fazer, para eu ser líder, para eu ser anfitrião. O Senhor está querendo muito tempo de mim. Deixa eu dar uma corrida, lá na frente a gente se encontra. Você precisa, nós precisamos conhecer e fazer a vontade do Senhor de acordo com a intimidade que nós temos com Ele. Amém? Cadê o... ainda tá. Segundo, subjugar o corpo. Achei fantástico, porque essa semana o Renan me ajudou. Todo mundo viu o vídeo do Renan, né? Ele é um influencer aqui no nosso meio. 1 Coríntios 9, 24 ao 27 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está aqui nos falando, nos comparando como um atleta. E ele está falando, né, que assim como atleta, a galera participa da corrida. Só que no final só um ganha. Ele está falando o seguinte: olha, o reino, só ganhará o reino quem se disciplina. Sem disciplina não há vida cristã. Teens, por favor. Sem disciplina não há vida cristã. Nós estamos levando uma vida muito, deixa a vida me levar, leva eu. Só que o Senhor hoje está nos chamando. Nós precisamos
subjugar o nosso corpo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, um atleta, ele treina. Um atleta, ele come direito. Ele dorme direito. Ele tem um horário para treinar. Um atleta não bebe, não fuma. Tudo isso para quê? Para alcançar a sua vitória. Nós também estamos aqui nos esforçando para ganhar uma medalha. Só que não essa medalha corruptível. Um dia dá uma doida na mãe do Luiz, ela junta tudo e joga fora. Se for igual a minha. Já era. Nós estamos aqui por uma coroa que é incorruptível. Por algo que é eterno. Paulo falou assim, olha, eu vou fazer o que for necessário para alcançar isso. Eu não vou buscar meu conforto pessoal. Eu não vou escolher o caminho que é mais agradável. Se eu tiver que esmurrar o meu corpo, eu irei esmurrá-lo para não ser qualificado diante de Deus. E isso é sério. O que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer o nome que nós nos chamamos. Mas qual que é a nossa identidade? Radical livre. Radical. Ai, credo, que careta ser radical. O Senhor nos separou para sermos radicais. Radical contra o quê? David, que é o nosso doutor da nossa visão. Contra o pecado. Contra a condenação. Isso que é ser um radical. Se você vê o pecado, você corre. Se você vê que é uma situação de cilada, você corre. Isso é esmurrar o corpo. Mas aí está assim, o desfiladeiro aqui, os bocó. Lá, 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 lá. Cai. O sangue do Senhor Jesus já nos livrou de toda a condenação do pecado. O pecado para nós, em relação ao Senhor Deus, já está resolvido em relação à nossa salvação. Agora, se você vive caindo, você é um derrotado. Você não tem vencido nem o seu pecado de estimação. Você não tem vencido nem os vídeos pornográficos. Você não tem vencido nem as ficadas no fundo da escola. Você não tem vencido nem a sensualização do seu corpo. Você não tem vencido nem uma noite sem sexo, sem masturbação. O Senhor me trouxe aqui para falar a verdade. Você é um derrotado. Não adianta você querer achar que você é um vencedor. Se você está brincando com o mundo, você é um derrotado. O diabo tem te seduzido. Você não tem subjugado o seu corpo. Você não tem esmurrado o seu corpo. Isso é sério. Paulo aqui não estava preocupado nem uma unha com a salvação dele. Ele tinha certeza. Paulo estava dizendo, se preciso for, eu vou esmurrar o meu corpo. Mas eu não vou ficar desqualificado nessa carreira. Eu estou falando do apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Ele estava dizendo, eu não vou perder. Por quê? A salvação, ela é eterna. O dia que o Jonas veio aqui e entregou a vida dele para Jesus, o espírito do Jonas se uniu ao Espírito de Deus. Nada, a palavra do Senhor fala o seguinte, Jonas: nada e ninguém pode te arrebatar das mãos de Deus. Sua salvação é eterna. Paulo tinha certeza disso. Só que ser vencedor ou não vai depender. Não adianta nada você começar muito bem e terminar mal.
Quem terminar mal não será considerado vencedor. Sabe, a vontade de Deus é que o nosso espírito governe sobre o corpo. É na hora em que você tem que optar entre obedecer o corpo ou obedecer o espírito. O vencedor, ele obedece o espírito. Existe uma guerra. Nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos dentro desse corpo frágil. Hora que você aceitou Jesus, o seu espírito foi transportado do império das trevas para o reino de luz. Só que a sua alma, as suas vontades, os seus desejos, quer conduzir o seu corpo ao pecado. E a vontade do Senhor é que sejamos vencedores, é que obedeçamos o nosso espírito que está unido a Deus. E não a nossa alma, que é uma fraca, gritona. Ai, eu quero. Ai, essa igreja só tem gente chata. Chata é a alma. A sua, porque a minha é tão linda. Tô brincando, a minha é bem chatinha também. Sabe, uma coisa muito séria, eu acho que é válido eu falar isso aqui essa noite, Nelson. Como liderança, a gente sempre ouve uma coisa. E antes me doía tanto. A igreja, a liderança, ela sempre deixa de lado o soldado caído. Ela sempre deixa de lado o soldado ferido. Agora eu quero falar uma coisa para você. Uma pergunta. O soldado que caiu no pecado é um soldado ferido? Soldado que caiu no pecado é um soldado infiel, não ferido. Soldado ferido é o pastor Josié, que na obra se cansou e hoje está doente. Ele é um soldado ferido. Soldado que caiu no pecado, ele não é ferido, ele é infiel. Não significa que a igreja vai enxotar. O moto não veio hoje, né? Ele é um soldado, né? Quando ele comete umas coisas erradas lá, ele dorme dentro do exército. Porque ele foi infiel às regras. Se ele cometer algo mais grave ainda, ele vai para a corte, não é? O Nelson foi militar. Ele responde à corte, porque ele foi infiel às regras. Nós não somos desse exército aqui brasileiro. Nós somos do exército do Senhor dos Senhores. E existem regras nesse exército. Nós precisamos seguir. Porque não foi o homem que criou essas regras. Foi aquele Senhor que nos comissionou. Nós precisamos seguir. E se nós não seguirmos, não será numa corte de homens que nós iremos responder. Será no grande dia, no tribunal de Cristo. Nós vamos ter que responder toda a nossa infidelidade diante do Senhor. E não é porque a nossa salvação está nos garantida que vai ser florzinha comparecer diante do Senhor e apresentar todas as suas obras de iniquidade. Que vai ser florzinha apresentar todas as suas obras e o fogo do Senhor passar e não sobrar nada. Eu preciso dizer, apesar de todo o meu deboche, de todo o meu humor, é com temor que eu trago essa palavra para vocês. Diante do tribunal de Cristo, somente aquilo que foi verdadeiro no nosso coração diante do Senhor que ficará. Na palavra, não existe responsabilidade sobre a liderança em relação a isso. Nós somos uma igreja que nós discipulamos líderes. Nós fazemos consolidação com o novo convertido.
e muitas vezes, como líder, eu ouvi: fulano, fulano, fulano saiu porque o líder não estava próximo. Não foi nenhuma, nem duas vezes. Uma família inteira saiu porque não estava próximo. Não existe responsabilidade na liderança. Se alguém fosse capaz de impedir que alguém caísse no pecado, você pode ter certeza que o pastor José ia se levantar e iria lutar contra isso. Não existe responsabilidade na sua constância. Não existe responsabilidade na minha vida de você ser constante diante de Deus. É você. Você pode ficar tranquilo que aquilo que eu tiver que responder diante do Senhor, que os líderes de célula tiverem que responder diante do Senhor, que o pastor José tiver que responder diante do Senhor, em relação à sua vida, nós vamos responder. Só que a sua constância, a sua fidelidade é sua responsabilidade. Não vai dar para ir o David ir lá no seu lugar responder por que você não foi fiel. Vai ter que ser você. Vai ter que ser você. Então, a vida eterna é algo que já foi definido. Uma vez que você é salvo, você é salvo. Saia dessa noite com essa convicção. Você é para sempre. Agora, vencedor está em aberto até o dia da sua morte ou o dia da volta do Senhor Jesus. Se encontrar como vencedor ainda está em aberto. Não está definido. Depende da tua fidelidade. Por isso, se preciso for, esmurra o seu corpo. Seja como um atleta. Não o time da brasileiro dessa Copa. Aqueles que queriam ganhar de verdade. Tenha fome, tenha sede de ser vencedor. Almeje agradar o Senhor, seu Deus. Seja interesseiro. Seja interesseiro diante do Senhor. Eu quero ser recompensado. Eu quero chegar naquele dia e o Senhor falar: você foi fiel. A sua família te humilhava. Lá na sua escola você era envergonhado, mas você foi fiel. Sabe? Agora é o tempo que você não tem que ser o Maria vai com as outras. Agora é o tempo que você tem que ser o diferentão. Que você tem que ser diferenciado nessa terra. Ser sal e luz do mundo não é para qualquer um, não. Porque sal e luz é visto de longe. É sentido de longe. Você precisa ser diferente. Outro dia eu estava me lembrando. Eu tinha um professor de química no ensino médio. Que ele ia fazendo a chamada. Melissa, Kelvin, Ricardo, Samara. Aí chegava na minha vez. Patrícia Nantes, mulher de Deus. Ele achava que estava me sacaneando. Coitado. Espero de verdade, Senhor, que isso seja contabilizado nesse dia. É o tempo de você ser diferente e esmurrar o seu corpo. Porque tudo que é pecado é bom. Vai ter consequências. Mas eu não estou aqui para te dizer que não é gostoso. Corre. Corre. Corre da aparência do mal. E por último, combater o bom combate e guardar a fé. Para ser vencedor, nós precisamos ter uma meta. Participar de uma corrida que nos foi proposta. Só que não adianta você só correr. Você tem que correr de acordo com as normas e com as regras estipuladas. Eu já falei isso aqui, quero repetir. Eu quero ler lá 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao 5. Diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço
se envolve com negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Deixa eu ler esse texto na Nova Tradução Linguagem de Hoje, rapidinho para você. Olha só. Como fiel soldado de Jesus, tome parte no seu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante. E por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe prêmio se não obedecer às regras da competição. Quero pedir já para o louvor subir. Então, combater o bom combate e guardar a fé exige algumas implicações. Exige implicações que você tem que agradar ao Senhor. Exige, não é só ganhar, você tem que agradar ao Senhor. Você tem que obedecer às regras. E aqui fala uma coisa bem interessante. Na Nova Tradução, fala assim: pois o soldado, quando está servindo, quer agradar seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Mas, Patrícia, eu estou no mundo, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso me envolver na vida civil. Só que isso não pode alcançar o primeiro lugar na sua vida. As coisas deste mundo não podem ter peso maior na sua vida. Essa faculdade não pode ter peso maior na sua vida. Sua moto, Juan, não pode ter peso maior na sua vida. Juan está todo faceiro, adquiriu o primeiro financiamento, gente. Não pode. É natural que nós venhamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Só que um vencedor, ele vai completar sua carreira. Ele vai combater o bom combate e guardar a sua fé. Nós somos soldados do grande exército de Deus. Ser vencedor é questão de combater. E existe uma guerra sendo travada. Existe uma guerra sendo travada contra o meu ego. Existe uma guerra sendo travada contra o mundo, contra o diabo, contra a minha carne. Nós precisamos combater, participar dessa guerra e estar arregimentados. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, 7 a 8 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O que esse texto está falando aqui? Que nós estamos combatendo um bom combate. Lutando contra o diabo, contra as obras dele, contra a nossa carne, contra esse mundo. E ele está falando que nós vamos completar essa carreira. Como que você completa essa carreira? Guardando a fé. Desde o começo na nossa vida cristã, é fé. Porque às vezes a gente ouve uma palavra dessa, me dá um certo desespero. Não sei se dá em vocês, mas dá em mim. Calma, coração. João. Porque tudo isso é segundo a fé que você tem no seu Deus. Você vai conseguir sim, porque você está com a sua fé no lugar certo. Apesar de parecer que é muito difícil, continua sendo naquele lugar que você crê que você está. Onde que você está? Assentado ao lado do Senhor Deus.
com Cristo. Parece que é muito difícil, e realmente é impossível se você ir sozinho. Só que você precisa guardar a sua fé, que você está lá, naquele lugar de descanso, que o Senhor Jesus já completou. A obra da cruz é suficiente. Creia nisso. A obra do Senhor Jesus lá naquela cruz foi suficiente. Você precisa guardar a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então, você precisa guardar a fé. No passado, o nosso espírito ele foi regenerado, mas agora a obra de Deus em nós tem como alvo a transformação da nossa alma por meio da nossa santificação. Assim, completar a carreira é completar a obra em sua alma. Se santifique. Parece que está proibido falar. Se santifique, David. Você precisa ser santo, Ed. Você precisa ser santo, Luiz e Tayla. Esse relacionamento precisa ser santo. Você só vai completar a carreira se você for santo. A sua alma só é transformada de acordo com a sua santificação. Paulo diz: guardei a fé. A única batalha pelo qual somos chamados é a batalha da fé. Todas as outras batalhas já foram vencidas quando Cristo declarou na cruz do Calvário: está consumado. Hoje a minha batalha e a sua é a da fé. Ganhar a coroa da justiça não é a mesma que ganhar a coroa da vida. Para vencermos e sermos achados fiéis, precisamos viver única e exclusivamente pela fé, obedecendo completamente às direções do Espírito. Liga sua antena. Liga sua antena espiritual e perceba para onde o Espírito está te conduzindo. Na completa dependência de Deus. E por fim, o apóstolo fala que os vencedores são aqueles que amam a sua vinda. Nós precisamos amar a volta do Senhor Jesus. Precisa estar na nossa boca. Precisa estar nos nossos pensamentos. Precisa sim estar nos nossos louvores. Mas precisa estar nas nossas conversas, nas nossas rodas de conversas, nas nossas células. Precisa estar falando: o Senhor Jesus, Ele está voltando. O Senhor Jesus está às portas. Essa é a geração do arrebatamento. Sim, a palavra do Senhor fala que nem os anjos, nem o Senhor sabe o dia que Ele vai voltar. Mas os sinais da Bíblia são claros. Essa é a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós precisamos crer nessa palavra. Não pode cair somente no conto, numa parábola distante. Não, o Senhor Jesus vai voltar. E nós precisamos amar a volta do Senhor Jesus. Eu quero pedir para o louvor cantar. Enquanto o louvor canta, eu quero convidar você que foi atraído por essa palavra. Você que foi atraído por essa palavra, que você deseja e almeja ser encontrado como um vencedor naquele grande dia. Você almeja ter todas essas qualificações. Talvez hoje você está pensando: qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Você ainda não conseguiu gerar, entender o que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero te convidar a vir aqui na frente.
para se render diante dessa palavra. Talvez hoje você está precisando esmurrar o seu corpo. Talvez hoje você está precisando esmurrar pensamentos que não têm agradado o Senhor, mas você sempre está voltando naquele pensamento, sempre está voltando naquela atitude. Talvez hoje você está tendo uma crise de fé diante de tudo que você está vivendo. E eu quero te convidar, fique em pé. E venham aqui na frente, você que recebeu essa palavra e tem um desejo, almeja ser encontrado como vencedor.